Estamos iniciando mais um episódio do Olhar de Trabalhador. Esse é o 8º da segunda temporada. Estamos encerrando a segunda temporada e sempre com a presença aqui muito bem-vinda de Sebastião José da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, aqui do Rio de Janeiro, diretor nacional da Central e também presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui da capital do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Sebastião, por mais uma presença aqui para a gente analisar os fatos. Então, todo dia você sabe que tem notícia para caramba, e semanalmente, que é o encontro nosso, então tem uma fila aí que você tem que fazer aí a sua prioridade. Eu queria te dizer que eu peço a você que faça uma análise assim geral dos últimos acontecimentos. Teve a volta do Bolsonaro, tem a viagem do Lula à China, tem a questão um nome muito estranho, arcabouço fiscal, que no fundo é uma tentativa de sair das amarras lá daquele controle de gastos, e os controles de gastos são só para os sociais, porque a gente sabe o controle de juros, de pagamento dos banqueiros e tal, não entra nessa conta. Tem essa questão aí, tem gente propondo até o fim da Justiça do Trabalho, tem um monte de assuntos, então você dá uma primeira palhinha, como diria o Washington, né, lá na Rádio Tupi, dá uma palhinha inicial sobre como é que você está vendo os últimos acontecimentos. A gente teve ocupado aí na última semana, não pôde fazer a gravação, então acumularam-se vários assuntos. Seja bem-vindo mais uma vez no Olhar de Trabalhador, aqui dentro do programa Outro Olhar, da TV Comunitária do Rio, Canal 6, da Claro Net. Obrigado, Moisés. É um prazer participar aqui com você desse programa e realmente você tem razão, né? A gente tem aí uma série de notícias, né, de interesse da classe trabalhadora, de interesse da população. E dessa vez, a gente tem uma curiosidade, é que pela primeira vez a gente vê nessas notícias mais recentes, né, a gente vê algo que interessa para a classe trabalhadora, mas dividiu o PIB brasileiro, né? Os empresários brasileiros, que são, na sua maioria, esmagadora, 88% foi o que deu a última pesquisa de bolsonarismo nesse segmento aí dos abastardos, né? Mas houve aí uma divisão deles, que para nós é muito importante, do ponto de vista de análise política, com relação a posição, né, de boicote do Banco Central ao governo do presidente Lula. Porque não existe juros de 13,75. Isso é boicote à economia, boicote ao governo e boicote ao povo, né? E principalmente aos trabalhadores, que dentro das atribuições constitucionais da famosa independência do Banco Central, dá a busca pelo pleno emprego. E o juro dessa maneira não vai ter pleno emprego nunca. Pelo contrário, os dados desse mês já foi de uma retração do mercado de trabalho. Então, a gente vê um presidente do Conselho do Banco Bradesco concordando com o Lula que não se justifica esse juro de 13,75, ele está praticamente afirmando, isso é boicote ao governo, isso é política, isso é o Banco Central fazendo política contra a economia brasileira. Então, ele começou a chegar esse viés bolsonarista, esse comprometimento do presidente do Banco Central com o bolsonarismo, começou a dividir os próprios bolsonaristas, né? Os mais abastados começaram a reclamar. E aí eu quero ver ele dizer que o trabuco do presidente do Conselho do Bradesco é esquerdista, ou que a dona do Magazine Luiza, né, é radical, ou seja, ficou bem difícil deles sustentarem esse discurso de que o Lula não pode falar dos juros, etc, etc. Os caras, você tem autonomia, né? Se o presidente da República não puder falar, a autonomia deles tem limite, eles fazem parte, né, da estrutura de organização do país e da economia brasileira. Então, eu acho que a máscara, eu diria que um dos fatos mais interessantes na nossa visão é que a máscara do Campos Neto lá caiu. Eu acho que se o Senado fizer ali uma boa interlocução, uma boa intervenção, ele vai ter que sair dessa trincheira, né, de representante do bolsonarismo para boicotar o governo do presidente Lula. Inclusive, aí eu queria que você comentasse, porque saiu uma pesquisa aí do emprego, né?
recentemente, e deu uma elevada no último período, né? Exatamente, pode ser que você acha? Não seria uma estratégia de cozinhar e tal, para exatamente isso repercutir nas avaliações do governo? Inclusive saiu uma pesquisa aí. Como é que você vê essa questão dos índices recentes que saíram, que deu uma elevada no desemprego, e essa questão das pesquisas e tal, que foram aí feitas a pedido, acho, da Folha de São Paulo e de outros institutos de pesquisa? Primeiro, essa questão da avaliação, as pesquisas de avaliação, de aprovação do governo do presidente Lula, elas são altamente positivas para o presidente Lula. Eu acho que não pode se avaliar o resultado dessas pesquisas olhando para o primeiro governo do presidente Lula, é uma outra realidade. Né? Não pode se olhar para o segundo, muito menos para o governo da Dilma. Né? Tem que olhar o que esse governo já fez, né? Nesses 100 dias, um pouco mais de 100 dias de governo. Eu acho que já valeu os 4 anos só de ter evitado o golpe com competência no dia 8, já valeu os 4 anos de governo. Garantir a democracia no Brasil, para nós, era o ponto mais importante. E com competência, dentro do marco legal, né, dentro da mais estrita legalidade, com respeito aos poderes, se conseguiu evitar um golpe dia 8 de janeiro. Então, isso já é um ponto muito positivo. Agora, temos problema na economia, mas o governo não detém 100% do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Né? Tem uns empresários divididos aí entre a manutenção do status quo, que era o governo anterior, né? E para essa proposta de governo, ou seja, mas algumas coisas muito importantes, principalmente para a classe trabalhadora, já foram feitas. Né? O retorno da discussão do ganho real para o salário mínimo, a garantia do Bolsa Família, a volta do Minha Casa Minha Vida. Né? O governo conseguiu reunir, o presidente Lula conseguiu reunir os 27 governadores de todos os estados, de todos os partidos, de todas as órbitas políticas, né? E tratar com eles um projeto de desenvolvimento de infraestrutura para o país, sem olhar se o cara foi eleito, se é aliado a favor ou contra Bolsonaro. Ou seja, são demonstrações de um governo que está além dessa polarização que a grande mídia insiste em fazer de governo Bolsonaro com o governo Lula. Acho que não tem nada a ver. Agora, aproveitando isso daí, era importante, você, sindicalista, conhece todas as negociações de central, sabe como é que isso é uma coisa complicada. O governo Lula tem não é uma coisa assim, o que o Lula quiser aplica imediatamente, ele tem que levar em conta exatamente as diversas forças econômicas, políticas e tal. O empresariado estava todo envolvido lá com boa parte, né, com o bolsonarismo, etc. O parlamento brasileiro tem uma maioria conservadora incrível, que todas as mudanças precisam de tempo para negociação e tal. Então, quer dizer, às vezes tem gente que analisa como se o Lula pudesse, numa canetada, resolver tudo. Você não acha que esse trabalho está sendo uma costura importante no sentido de criar uma base de apoio dentro do parlamento? Olha, Moisés, quem conhece a trajetória do presidente Lula desde a sua origem no movimento sindical, sabe que ele tem um perfil de defesa dos princípios, daquilo que ele entende, mas ele faz isso dentro de um respeito ao sistema democrático brasileiro. E não tem maior exemplo do que a organização sindical brasileira. Todos nós sabemos que o PT e a própria CUT foi criado para defender e para modificar um modelo sindical brasileiro, regido pela CLT, e que eles entendem que o modelo americano que é o melhor, né? Trocar a unicidade pela pluralidade. Ele perdeu na Constituição de 88, era constituinte, respeitou a decisão, chegou ao governo pela primeira vez com a proposta de mudar, não encontrou nem no movimento sindical, nem no parlamento força política para mudar, respeitou as decisões, ou seja, não é da característica do governo impor um governo impositivo.
né? Diferente do outro governo, que só conversava com aliados, né? Que impunha as coisas de cima para baixo, sem respeito à democracia. Então, assim, esse é uma questão de perfil. Né? Pode-se falar o que for do Lula, menos que ele é um democrata, que ele é um defensor da democracia brasileira. E nesse contexto está o respeito à independência do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e buscar um princípio que está esculpido na nossa Constituição, né? Da equivalência entre os poderes, da convivência harmônica entre os poderes, só é possível com negociação, né? Então, ainda que ele tenha seus interesses, ele conversa com todo o Congresso Nacional, e o maior exemplo disso é o famoso arcabouço, né? O novo arcabouço fiscal, né? Que é um programa que está muito mais à direita do PT do que à esquerda do PT, entende? Mas é o que ele entendeu que o Brasil precisa, que ele precisa para estabilizar o país do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, de unir os brasileiros. E ele está apresentando um projeto que eu sei que não é o que ele quer, é o que é possível. Eu tenho muitas críticas ao arcabouço, mas não faria diferente se estivesse no lugar dele, entendeu? Não é propor aquilo que você quer, é o que é o menos ruim e o que é possível nesse momento. Ele tinha que fazer esse aceno ao mercado, eu acho que está correto. Né? Isso é uma postura dele, né? Inclusive, Sebastião, para sair do tal do plano de fim do mundo, né, que o Temer incluiu lá, os 20 anos, não sei o quê. Ele tem que sair disso primeiro, depois ver como uma medida intermediária, e conforme o avanço e tal, você ir aumentando, melhorando a capacidade de investimento. Eu acho que isso está correto e você está analisando também corretamente. Agora, eu queria que você falasse um pouco também sobre o seguinte: nós tivemos a volta aí do Bolsonaro, e com a volta dele foi descoberto aí que tinha mais um pacote de joia, né, o terceiro, etc. e tal. Como é que você viu a volta do Bolsonaro e como é que você avalia que vai ser aí o comportamento desse setor mais conservador da política brasileira? Eu queria primeiro fazer um comentário, Moisés, sobre um assunto que deu muito o que falar, né? O comentário que o presidente Lula fez com relação àquela operação lá, né, de caça que estavam querendo pegar o Moro, que era o PCC, isso e aquilo, né? E você sabe que um dos problemas do sindicalista é que eles costumam falar mesmo as coisas, né? E aí o Lula falou aquilo no momento Ser errado, no local sincero, né? errado. Fazer um sincericídio. Mas analisando o que aconteceu antes, o que foi a Lava Jato, a postura do Moro na condução da Lava Jato, ele tinha todo motivo para falar aquilo, sem nenhum problema. Se fosse qualquer um outro cidadão que falasse, não tinha uma coerência. Agora, o importante é o que se revelou depois, né? O Moro precisava criar uma cortina de fumaça, pegou a juíza amiga dele para deflagrar aquela operação, exatamente porque tinha o depoimento lá do cara da Odebrecht, que acabou de desmoralizar essa maldita operação, né, que demonizou a política brasileira, que acabou com as grandes empresas e que só serviu para colocar Bolsonaro no poder e Moro virar político. Ele sempre foi, né? Só que ele usava caneta. Então é um negócio muito. Quem acompanhou o depoimento do cara que ele queria prender e cobrou 5 milhões lá para não prender o cara, é um negócio sério pra caramba, sabe? Tá, Eu acho que o Moro vai ser caçado, viu? eu acho que é verdade. Tem provas e tal, e não foi à toa que o Moro foi para cima do cara com tanta virulência, né? Que o cara pagou a primeira parcela e depois se recusou a pagar as outras e tal. Então, tem coisa aí para rolar. Eu vou te falar, mas eu gosto demais de participar desse programa aqui com você. Acredito que o telespectador também tem essa impressão que a gente tem. Porque a gente não tem compromisso que tem a grande imprensa. Eu não posso acreditar que um jornalista experiente, né, faça uma cobertura no Fantástico, como foi feita aquela cobertura, que o Moro foi perseguido porque
ele mandou transferir uma cola. Não foi ele que mandou transferir uma cola, mentira, foi o Ministério Público de São Paulo. A imprensa sabe disso. Por que isso ainda, essa proteção? Depois que foi ele que tirou as visitas íntimas, aí o Marcola queria matar ele, mandar matar ele, etc. Ainda bem não foi ele que editou a portaria. E agora vem à tona no livro dele, escrito lá, né? Ele, quando brigou com o Bolsonaro, ele escreveu lá que o Ministério Público de São Paulo pediu a transferência do Marcola, ele queria, e o Bolsonaro proibiu que o Ministério da Justiça entrasse nisso, porque era período eleitoral e ele não queria se dispor com o Marcola. Então, assim, e outra coisa, uma das vítimas ali do PCC é o próprio vice-governador Alckmin. O principal que investiga o PCC há mais de 20 anos é o procurador de São Paulo, e a operação foi para Curitiba, e a operação foi para a 13ª Vara de Curitiba. A imprensa está cega? É normal isso? Ah, não, mas o Moro estava, tá bom, mas onde é o PCC? São Paulo. Qual era o procurador ameaçado? São Paulo. Quem eram as outras vítimas? Tinha vítima em São Paulo, tinha vítima no Paraná, Santa Catarina, Amazonas. Por que a 13ª Vara de Curitiba? Aí, avançando mais um pouquinho para essa compreensão da aberração que é isso. Não estou dizendo que não é verdade, não. Tudo pode ser verdade. Eu estou dizendo como da índole dele escolher o juiz, escolher a vítima, né? Primeiro, por que o Supremo anulou o processo do Lula? Porque ele não era o juiz competente. Não era o juiz competente por quê? Porque o Lula morava em São Paulo, a Odebrecht era em São Paulo, tudo era São Paulo, não podia ir para Curitiba, ele não era o juiz do caso. E agora, a 13ª Vara é do caso. Se quiser forçar mais uma barra para ajudar o Moro, ele é ministro. Se ele é ministro, tem fórum privilegiado. Não seria o Supremo, não seria Brasília. Então, o Lula não falou nenhum absurdo. Qualquer pessoa que não seja fanático faz uma análise simples, não precisa ser jurista, para entender que está muito esquisito esse negócio. E eu acho que a verdade vai vir à tona aí, viu? Os bolsonaristas que apanharam aí, porque o Moro no noticiário favorecia ali o retorno do Bolsonaro nas canções, né? Inclusive, teve vários analistas que concluíram que essa tentativa de tornar o Moro vítima tem a ver com a questão do Tacla Duran, que foi o depoimento estava marcado. Então, como vinha à tona o debate, se houve ou não achaque do advogado, se houve ou não corrupção, que ainda vai ser investigada e tal, para poder organizar a presença da imprensa e minimizar as notícias negativas do Moro, aí se colocou isso. Tem esse outro lado também que é bem possível, porque se utiliza muito essa questão de como você conduz a narrativa jornalística, né, as informações da sociedade para sabendo que vem coisa ruim, você já coloca um outro assunto e tal, e aí pode usar o seguinte, está vendo? Como o Moro estava sofrendo, agora estão inventando isso para o Moro. Então, isso ajuda nessas fake news todas da mídia. Agora, você vai comentar alguma coisa sobre como é que fica a liderança de Bolsonaro após o retorno dele? São 3 meses nos Estados Unidos. Uma ida muito estranha, né? Quer dizer, porque um presidente que gastou dinheiro público 2 dias antes de terminar o mandato para ir para os Estados Unidos ficar lá 90 dias, etc. Então, certo? E não se sabia, o filho chegou a dizer que não sabia se ele ia voltar, ele podia voltar imediatamente, podia não voltar e tal. E tem chance dele, como o Temer e tal, de ser preso, inclusive, né? Você vai analisar um pouquinho essa questão da volta do Bolsonaro? Mas o que me chama a atenção é depois de tudo que já foi comprovado, né? As pesquisas ainda indicar um número de bolsonarista surreal, né? De uma extrema-direita que se mantém viva no Brasil, apesar de todas as evidências de corrupção, de tudo de pior que existiu no país nos últimos anos.
esse pessoal continuar defendendo. Eu sinceramente, não queria nem avaliar isso, porque eu estou tão triste com isso, que eu estou chegando à conclusão que nós temos uma parcela dos brasileiros que, sinceramente, se identifica tanto assim com o Bolsonaro, é porque tem admiração pelo que ele faz, né? E como ele não faz nada de bom, não tem nenhuma empatia pelo ser humano, eu diria que é triste saber que milhões de brasileiros têm um coração tão ruim, porque não tem outro motivo para seguir. Não soube governar, não fez nada, ladrão igual os outros, né? Agora rouba até joia, né? Diz que no aeroporto estava cheio de joalheiro lá esperando ele, esperava muita gente, é uma joalheira. Não sei se é verdade, mas eu não queria comentar isso não, Tá bom. perder tempo. Então, vamos comentar assuntos mais sérios, porque nós estamos caminhando para o final. Eu queria primeiro, existe circulando no Congresso Nacional o deputado que é monarquista, né, Orleans e Bragança, de Petrópolis, e ele, príncipe dos bolsonaristas, que está circulando uma proposta de emenda à Constituição para terminar com o Ministério Público do Trabalho, esse que estourou aí vários lugares com trabalho escravo, e também a Justiça do Trabalho. Queria que você desse uma pincelada e depois a gente poder falar como é que está a situação dos rodoviários. Mas é aquilo que a gente está falando, né? A sociedade tem muita gente que pensa assim, né? E dentro do Congresso Nacional, vários deputados, não só ele, bolsonaristas, pensam assim, né? Tem que voltar à escravidão mesmo, agora é uma escravidão moderna. Né? Eles defendem isso, não é segredo para ninguém. Né? Agora, eu acho que a nossa, vamos dizer, a nossa sorte, vamos dizer assim, que apesar deles serem uma quantidade expressiva no Congresso Nacional, mas eles são tão arrogantes, tão incompetentes, que eles não vão conseguir levar isso adiante, não. Porque é uma aberração propor a extinção do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, num país que a escravidão está voltando depois de 200 anos. Acho que não vai adiante. Ele quer holofote, ele quer mídia, e ele só sabe buscar mídia com esse tipo de proposta. Isso não vai adiante, tenho certeza disso. Agora, e como é que está a situação das negociações aí para a recuperação salarial dos rodoviários? Teve assembleia, teve debate, a justiça. Atualiza aí os rodoviários que estão nos assistindo, os nossos telespectadores, sobre essa situação aí da condução do sindicato dos rodoviários para sair desse impasse que já duram alguns anos. Olha, Moisés, a última audiência, porque o que aconteceu? Como a última negociação foi mediada pelo Ministério Público do Trabalho e na Justiça do Trabalho, e não houve por parte dos empresários o cumprimento integral daquilo que foi apalavrado, que era, no mês de novembro, discutir uma forma de reposição da inflação do período, que é de 11,90, nós buscamos o judiciário. E os empresários, na audiência, mantiveram a mesma posição que já tinha falado conosco, que não tinha condições de discutir essa reposição agora, que só na próxima database, que é junho. A categoria, pelo que a gente está sentindo, ainda hoje estava na reunião de diretoria agora, antes de falar com você aqui dessa entrevista para você, eu estava na reunião de diretoria, e que o assunto era esse, a gente estava analisando aqui, né, como que a categoria ficou um pouco estarrecida com a postura do Ministério Público do Trabalho, da própria Justiça do Trabalho, de não ter efetivamente cobrado dos empresários o cumprimento daquilo que foi apalavrado, e aumenta cada dia também uma decepção muito grande com o poder público, com a prefeitura, que tem feito uma propaganda danada aí de recuperação do BRT, de compra de ônibus novos, etc., que todos nós gostamos, os motoristas gostam de trabalhar em ônibus novo, o passageiro gosta de um ônibus novo com ar-condicionado, mas o salário dos profissionais, né, a remuneração dos motoristas, o respeito aos profissionais, devia fazer parte dessa prioridade da prefeitura, pelo menos na empresa, se ela não pode interferir nos prestadores de serviço, mas na empresa que ela própria administra, que é o caso do BRT, poderia ter resolvido. Então, a categoria também tem um sentimento vou dizer assim, de descontentamento
com a gestão do prefeito Eduardo Paes. A gente está tentando buscar aí uma conversa com a secretária para ver se a gente sai desse impasse, porque se isso permanecer por mais um mês ou dois, como querem os empresários, a gente pode ter algum movimento de grevista aqui na cidade, que é tudo que a gente não quer nesse momento, entendeu? Ok, Sebastião. Então, temos ainda assuntos para a semana que vem, se a gente for gravar, essa questão da viagem do Lula, né? Ainda tem aí 1 minutinho e meio. O Lula vai à China. Você sente que isso é uma coisa positiva para a gente poder desenvolver relações que criem mais emprego, que desenvolvam a economia brasileira? Eu acho que essa viagem do presidente Lula à China é mais importante do que os Estados Unidos, porque a China é o principal, né, parceiro comercial do Brasil, né, e tem uma importância muito grande. Evidente que a gente tem hoje uma divisão aí nessa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia e tal. E eu acho que o presidente Lula tem se portado muito bem nesse assunto, mandou o ex-ministro Celso Amorim conversar lá com os russos e tal. Está tentando contribuir com a paz ali na região, mas sem se meter lá na briga deles, entendeu? Está buscando uma aproximação ali, parece que não está tendo êxito, né? Mas a impressão que eu tenho é que isso também tem um peso na economia mundial e é possível que as grandes potências se unam para botar fim a essa guerra o mais rápido possível. Em relação à viagem do presidente Lula à China, me parece que é da maior importância, né? Até para poder esses empresariado brasileiro que ainda apoia o boicote do Banco Central ao governo do Lula, talvez essa viagem sirva aí de munição, de alento para esse pessoal entender que esse boicote é ruim para o Brasil, né? É ruim para a economia brasileira, é ruim para os trabalhadores, muito ruim para os trabalhadores, é péssimo para os trabalhadores, mas está chegando neles também. É melhor eles não continuarem apoiando esse boicote, não, porque vai sobrar para eles também, para os empresários que apoiam esse boicote. Ok, Sebastião, muito obrigado aí pela presença em mais uma edição do episódio 8 de Olhar de Trabalhador. Estamos encerrando a segunda temporada e espero que a gente possa prosseguir levando essa análise e um olhar do trabalhador diretamente de um líder sindical importante do nosso país aí para todo mundo e em particular para os rodoviários. Obrigado aí pela sua presença, até um próximo programa. Obrigado, Moisés. Até a próxima.